Questão de número 9. Enquanto o professor escreve na lousa, letra A, o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Então, aqui a gente tem a lousa e o professor ele começa a escrever nesse ponto. E para saber se o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa, basta que a gente veja se com o passar do tempo a posição do giz em relação à lousa mudou. Se tiver mudado, então o corpo está em movimento em relação à lousa. Então, ele iniciou o nome física nesse ponto e finalizou aqui. Então, veja que com o passar do tempo, a posição muda. Se a posição muda, então o giz em relação à lousa está em movimento. Na letra B ele diz assim: a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão. Veja que ao copiar o nome física, a lousa em nenhum momento saiu dessa posição. Em todos os tempos que a gente analisa, a lousa permanece na mesma posição em relação ao chão, que eu estou representando por essa linha. Então, se com o passar do tempo a lousa permanece na mesma posição, então a lousa está em repouso em relação ao chão. Então, a resposta da letra B, repouso. E na letra C, a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz. Veja que a pergunta da letra C é o contrário da pergunta da letra A. Na letra A ele quer saber o giz em relação à lousa e na letra C ele quer saber a lousa em relação ao giz. Então, essa relação do giz com a lousa ela é simétrica. Então, se o giz está em movimento em relação à lousa, então a lousa está em movimento em relação ao giz. Então, a resposta da letra C, movimento.